Olá, profissional de educação física, estudante, enfim, a galera que já está aqui voltando no nosso YouTube, também no Spotify, nas plataformas de áudio, para acompanhar o nosso CrefCast, o primeiro do Brasil a tratar de educação física, a debater o tema, a se aprofundar sobre o tema. Gente, para o nosso encontro de hoje, a gente vai misturar a teoria e a prática, a academia e a vida na academia de fato, né? Nos locais de prática. E para debater e receber bem esse tema, debater junto comigo, a gente tem uma das autoridades no assunto aqui em Pernambuco e por que não no Brasil. Ele estava aqui me confidenciando nos bastidores que até no Pará já deu aula, na região norte, que é o nosso professor Antônio Arruda. Gente, vê só, ele tem uma formação que uma completa a outra, né? Veja, ele é mestre em bioquímica, eu estava brincando aqui que as palavras são bem fortes. Ele é mestre em bioquímica e especialista em fisiologia do exercício. Então, essas duas formações se abraçam e transformam ele num cara autor de alguns livros, tá, gente? O primeiro foi o Hipertrofia Máxima, Bases Teóricas e Práticas do Treino de Musculação. O segundo, completando aí essa franquia de sucesso, Musculação e Emagrecimento, da Fisiologia à Prática. Gente, aí vocês me perguntam, esse cara deve ser um alto acadêmico que, né, realiza aí as teorias para que a garotada vá para a universidade. Não, não. Tem aqui um detalhe interessante, são 15 anos de personal trainer, é isso mesmo. Além de passar por várias universidades aqui do estado de Pernambuco e também participar de aulões e aulas especiais, treinamento em todo o Brasil, defendendo uma coisa que eu vou perguntar a ele. Prática e estudo, eles não estão separados, eles estão juntos, né, professor? Seja muito bem-vindo aqui no CrefCast. Muito obrigado aí pelo convite, aí é uma satisfação poder compartilhar e contribuir com o nosso CREF, principalmente com o CREF Idoso, né, que é o que eu sou registrado e filiado aí já há muitos anos e hoje sob a tutela e presidência do nosso querido amigo Lúcio Beltrão, que é contemporâneo meu lá de faculdade, ESEF, UPE. Bom, teoria e prática não podem andar separados, não tem como, você precisa sim ter uma base teórica, essa base teórica é teu alicerce. A partir do momento que tu tens um bom alicerce, tu consegue construir, consolidar uma carreira prática. O que é uma carreira prática? Pô, tu vai ser um técnico, tu vai ser um profissional, tu vai ser um professor de sala de musculação, tu vai trabalhar com um personal trainer, tu tem que ter a base. Tu tens que entender por que teu aluno naquele dia faz só cardio ou só musculação, ou os dois juntos, ou quanto tempo de cardio, qual tipo de cardio que a gente usa. Se vai utilizar um cardio contínuo, moderado, se vai utilizar um treino intervalado de alta intensidade, qual o modelo de treino intervalado de alta intensidade, um HIIT curto, um HIIT longo, a gente vai trabalhar com modelos de treinos de sprints intervalados. Para cada tipo de modalidade de prescrição que tu tens, tem uma resposta fisiológica diferente. Então, se tu precisa de determinada resposta fisiológica, tu tem que saber o que vai aplicar. Então, quando tu entende a base, tu sabes o que aplicar, tu vai saber a resposta. O somatório das respostas é o que te dá o desfecho. Isso quer dizer, se todo treino tu tem uma melhora daquela resposta de proteína, de síntese proteica, de crescimento muscular de pouquinho em pouquinho, de semana a semana, de mês a mês, tu vai hipertrofiar teu aluno. Se tu perde um pouco de peso, tu vai gastando gordura, seja durante o treino, seja após o treino, pouco a pouco, depois de um bom tempo, ele vai emagrecer. Se tu estás causando um reforço muscular, é de pouco em pouco que teu aluno vai parar de sentir uma dor na lombar, que vai recuperar de uma doença crônico-degenerativa, mas isso é construído a cada sessão de treino. E cada sessão de treino tem que ser construída baseada na resposta que tu pretende gerar com aquele microciclo de treino. É impressionante, né, professor? Você vai falando e a gente vai resolvendo na nossa cabeça um monte de problemas que eu tenho certeza que todo mundo que está aí no mercado ouve dos alunos, dos pacientes, do cliente de personal. E aí, me fale como é levar isso para o popular, tirar da academia, da universidade, das bancas de universidade para a prática. Tem os livros, mas tem uma plateia aí de rede social de mais de 150 mil pessoas. Como é traduzir tudo isso que você falou de uma forma muito prática para essa galera no seu dia a dia? Henrique, deixa eu te contar. Quando eu decidi enveredar na parte acadêmica, que eu falei, cara, vou para mestrado, vou publicar artigo nacional, internacional, livro, toda essa parte, mas eu sempre pensei assim, qual é a grande questão? Tá separado a parte teórica da parte prática, e o segundo foi, eu quero descomplicar.
Porque eu via que era muito complexo como as pessoas ensinavam dentro da faculdade, dentro das pós-graduações. E aí o aluno ficava assim, tá, beleza, pô, o professor é bom pra caramba, mas e segunda-feira? E amanhã? O que é que muda na minha prática? Então, eu sempre quis dizer o seguinte, eu pego uma coisa complexa, difícil, bioquímica, via de sinalização. A gente fala aí de eixos, vias miogênicas, a gente fala aí de nomes que a turma vai pensar que é cada um monte de palavrão, a maioria é tudo em inglês. Só que no final tá, mas se eu faço 3 de 10, ou se eu faço 4 de 6, se eu coloco mais peso, ou se eu descanso menos, o que é que muda? E aí é onde eu coloco. A grande importância é que a pessoa pense, por que eu consigo fazer meu aluno hipertrofiar? Eu tenho caminhos, eu tenho mecanismos para hipertrofia. Como é que eu aciono esses caminhos? Se eu uso mais peso, se eu uso menos peso. Então a gente consegue quebrar até alguns paradigmas onde, para o cara ser muito forte e o cara, assim, hipertrofiado, eu sempre preciso usar muita carga. Ou, eu sempre preciso fazer com 3 séries de 8. Se eu fizer 3 de 20, eu não consigo hipertrofiar. Não, a gente já sabe aí praticamente mais de 10 anos que se eu fizer 3 séries de 20, eu vou hipertrofiar igual fazer 3 séries de 8. E as pessoas, pelo menos quando eu comecei, isso era impensável. Não, 3 de 20 é para secar, o pessoal falava. 3 de 8 é para crescer. Só que aí a gente começa a estudar, a gente começa a ver um monte de sinalização, da sinalização os trabalhos que mostram a hipertrofia, e a gente começa a entender que a grande sacada é fazer o cara que está lá na ponta entender a pesquisa. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu tive, é porque deu uma paradinha, né, de muito congresso internacional antes da pandemia, depois da pandemia, eu tava no Congresso Europeu de Treinamento de Força e Nutrição Esportiva. Foi realizado lá em Madrid. E uma das coisas que eu mais gostava de ver era, não só tinha a cúpula acadêmica, aquele cara da mais alta escala, sabe assim? Não. Tinha lá na plateia, quando levantava para perguntas, o cara fazia, opa, tudo bem? Meu nome é fulano, eu sou português ou eu sou sueco e eu sou nutricionista esportivo. Eu queria te perguntar, por que foi o uso do gel em carboidrato? Qual foi o nível de absorção? Porque meus atletas de triatlo, cara, era o cara da ponta que ele tava pegando aquela informação lá na base. E a gente não vê isso no Brasil por vários motivos. A gente não vê no Brasil porque o aluno da base, da graduação, da pós-graduação, ele não vai para esse congresso, mas ele também não vai para o congresso porque muitas vezes o professor, doutor, publicador de 10 milhões de artigos e tudo, ele não entende que um personal trainer tá ali, porque ele vai dizer, pô, mas tu é personal, o que é que tu estás fazendo aqui? Ele não entende que é importante tanto a comunicação entre os pares, no caso, o doutor, o pós-doutor, que fala do método de pesquisa, de como ele chegou naquilo, mas também é importante que essa comunicação chegue na ponta. E hoje, o que eu mais gosto de fazer, mais do que publicar um artigo científico, é publicar um livro. Porque publicar um livro é traduzir tudo que foi publicado na base para chegar na ponta de forma compreensível, inteligível e aplicável. O professor, é a questão da aplicação hoje em dia mesmo. Você passando como professor universitário, vendo esses alunos chegando na ponta, que é realmente a graduação. Isso. A gente debate muito aqui que tipo de especialização fazer, o que estudar. Já passaram aqui a galera que vai para o marketing digital, aprender a se vender. Já passou aqui os professores da base do ensino fundamental 1 e médio. Já passaram aqui coordenadoras de curso que debatem muito sobre a qualidade da grade curricular. Me fale sobre a formação padrão, que é a graduação hoje em dia no país. Eu queria que você analisasse como está essa grade curricular, se ela realmente oferece a esse profissional que ele realmente construa seu repertório lá, ou é preciso trazer um repertório também já de outras vivências. Como é que é hoje o ensino, na sua ótica, o ensino superior de educação física no país? Bom, infelizmente eu vejo uma formação bastante falha. Bastante falha. Porque, assim, aquele tripé fundamental de pesquisa, ensino e extensão, ele é falho. Ele é muito falho. Se você pega muito dos alunos, eles já estão, desde o primeiro período, acreditando que eles já são o profissional que eles deveriam se tornar daqui a 4, 5, 6 anos. Mas a formação tem 3 anos. Sim, a formação universitária. Mas a tua formação acadêmica, ela vai muito além do que aqueles 3, 4 anos da graduação.
Tu tem que ter a obrigação de uma formação continuada. Tu tens a obrigação de fazer. Eu quero trabalhar como personal. Vai fazer uma pós-graduação, lato sensu, uma especialização. Tu tens que fazer isso. Vão ser mais 12, 18, 24 meses, pelo menos. Não, eu quero virar um pesquisador, um professor universitário. Então tu vais partir para uma formação acadêmica stricto sensu, que vai demorar pelo menos mais 24 meses, ou se você somar depois, fazer mais um doutorado, né, fizer mais um doutorado, vai falar em pelo menos mais 6 anos somados, um total. Mas aí demora. Não tem ninguém bom que ficou bom da noite pro dia, não. Vai demorar 3 anos, 4 de graduação, vai demorar mais 2 anos, 3 anos de especialização. Você vai demorar 6, 7 anos para começar a se tornar um bom profissional. Além disso, não é só papirando e estudando, não. Tem que estar na sala de musculação, tem que atender, tem que treinar. O somatório da tua experiência prática como professor, prática como usuário daquilo que tu consomes, daquilo que tu vendes, mais aquilo que tu estudas. Somou tudo, começa a ter a química do que vai ser o bom profissional. O bom profissional, ele não é aquele cara que estuda muito, ou aquele cara que treina, ou aquele cara que tem muito aluno. Ele é o cara que tem tudo isso junto. O professor vem daí os 15 anos de personal e ainda fazer personal mesmo com essa vida corrida. Exatamente. Você se obriga a fazer. Hoje eu tenho 15 alunos de personal, né, ativos. A minha meta era ter ficado com 10. Mas aí a gente sempre abre uma sessão aqui, uma ali. E aí eu tenho 15 alunos ativos hoje, onde a maior parte deles é concentrado na parte da manhã. Então, assim, de 6 até meio-dia, 1 hora da tarde, você vai me ver na academia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Na parte da tarde, noite, eu tenho um aluno ali, um aluno aqui muito perdido. Por quê? Porque quando dá 1 hora da tarde, eu vou estudar. Todos os dias. Eu vou estudar, eu vou escrever, vou produzir conteúdo para rede social. Eu tenho uma aplicação muito grande em rede social. 2013, eu resolvi trabalhar com rede social. 2013. De lá para cá. Essa plateia de 150 mil veio desde 2013, Isso. então. Então são 10 anos diariamente na rede social. Diariamente. Produzindo conteúdo. E o conteúdo não é, vou postar meu prato do almoço. Não, não é assim não. O conteúdo é, eu treinei isso. Vamos analisar esse exercício? Por que esse suplemento funciona? Por que tomar creatina? Por que não tomar creatina? Por que eu devo fazer um treino assim, um assado? Esse é o conteúdo. Há 10 anos, sem errar, diariamente, eu tenho conteúdos sendo produzidos dentro da rede social. Seu maior público lá são os profissionais e estudantes ou é a sociedade que vai tirar dúvida também? Tá mais ou menos hoje aí. Tá bem rachado esse público, tá? Eu já tive um público maior, digamos, de público final e menos de profissionais. Hoje eu acho que eu tô com 60-40 de profissionais e público final. Então, assim, hoje continua sendo parelho, porém, eu acredito que um pouco mais do profissional, porque como aí nos últimos 18, 20 meses foi muito forte aí, né, a questão de livro, né, de produção do livro, então muita gente me procurou e ficou cada vez mais aí por causa dos livros que eu publiquei recentemente, né, o Hipertrofia Máxima, a gente publicou ali, eu e meu grande parceiro de escrita lá foi o Leondas Oliveira, que é professor, doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente publicou ele em março do ano passado, né, então já tá aí com mais ou menos 1 ano e pouco. Só que a gente começou o processo de escrita antes, a divulgação, todo o trabalho antes, né, de lançar, inclusive, o livro. E já agora o outro livro meu, solo, que é o Musculação e Emagrecimento. E então, assim, por conta, acho que do livro, então, potencializou ainda mais a quantidade de convite para curso, para congresso, para simpósio. Você falou aí, pô, ele deu aula já no Pará. Cara, eu já dei aula de Rio Branco, Acre, até Pelotas, Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu já dei aula em praticamente todos os estados do Brasil. Só faltam 3 estados que eu não dei curso, ou que eu não dei palestra, ou que eu não dei aula de pós-graduação hoje. Dos 26 mais o Distrito Federal, só faltam 3. Professor, é muito bom trazer você, porque você tem uma visão macro do Brasil. E aí, na educação física, a gente está sempre se deparando, quando a gente fala em formação, nessa questão binarista de ou você faz o bacharelado para o mercado, para empreender, ou você entra na licenciatura, vai seguindo carreira ali na educação básica, quem sabe também na educação superior. Eu queria que você fizesse também uma visão sua, desse tipo de visão meio que você estava até falando aqui nos bastidores, eu achei incrível, meio muito limitada hoje em dia de um profissional, né? Pois é, cara, eu sou old school, né? Eu sou antigão, porque não olha assim,
Mas eu já tô com 40 mais, daqui a pouco eu faço 50 anos de idade já. Já estamos aí com 20 anos totais aí dessa parte acadêmica, mais de 15 anos trabalhando como personal trainer ali, ó, todo dia, acordando cedo e tal. Então, assim, já é uma jornada já, né? Uma boa trajetória. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou old school, eu sou da época que eu fiz licenciatura plena. Foram 4 anos e meio, 9 semestres para poder ter a obtenção dos 2, digamos, graus, né? Que hoje você está separado, a licenciatura do bacharelado. E o que eu sempre penso? Que, infelizmente, tu precisas dos 2 para ser um bom profissional. Como assim, professor? Cara, se tu tens uma boa formação na parte de licenciatura, tu facilita muito a tua metodologia de ensino até no ensino do personal. Na fragmentação de exercício, nos modelos de progressão e regressão, na forma como tu se comunica com tua plateia. Quem é tua plateia? Teu aluno. Às vezes 2, 3 alunos, mas tu tens o contato com a pessoa. E o licenciado, ele aprende muito nessa parte de como ensinar, de como entender, de ter mais psicologias, psicologia geral, psicologia da educação 1, psicologia da educação 2, psicologia do esporte. Eu tive aula lá com a minha professora querida Delny Seixas, lá falava muito sobre isso, tive aula com a professora Carmen. Então, quando tu entende muito mais quem é o ser humano que tu atendes, tu consegue ser um bom profissional, e a licenciatura provê muito isso. Eu costumo dizer o seguinte: tu é muito bom tecnicamente, tu sabe prescrever muito treino, mas tu prescreve treino para pessoas e não para um pedaço de papel. Então, quando tu entende do ser humano, do indivíduo, a tua prescrição é mais exata. A melhora é a forma com que teu aluno vai ter uma resposta fisiológica, porque tu entendeu o lado humano dele. A boa prescrição do treino, ela parte do que eu chamo de tríade POP: preferência, objetivo e possibilidade. Isso quer dizer preferência, o que é que o cara gosta de fazer. Uma adesão maior. Eu só entendo o que o cara gosta de fazer quando eu sei quem ele é, quando eu respeito ele como pessoa. Mas eu também não posso deixar de lado o objetivo, eu tenho que ter resultado. Então, o que ele gosta condiz com o resultado dele, com o que ele quer de resultado, com o que está previsto como objetivo dele? Tá, joia. E ele consegue fazer isso? Sim, ele consegue. Pronto, é a perfeita união para que você tenha uma boa prescrição do treinamento. Isso a literatura, a licenciatura ajuda muito. Mas eu também preciso da parte do bacharel. Por quê? Porque eu preciso entender quem é o organismo vivo que eu estou trabalhando. Mesmo licenciado, eu vou brincar com as crianças, joia, vou fazer uma aula crítico, superadora, toda aquela questão, joia, mas os meninos vão correr, não vão? Vão. Será que é melhor para eles correrem em sprint de 30 metros, de 1 minuto ou de 2 minutos? Quanto tempo de atividade será que é legal antes que os meninos percam o poder de concentração? Quem te dá isso aí é a fisiologia. Quem te dá isso aí são adaptações neuromotoras. Quem te explica isso aí são respostas centrais. Por que eu faço o menino treinar e correr também? Por que eu tenho uma abordagem onde essa abordagem ela leva para um campo da saúde uma criança dentro da escola? Porque ele pode melhorar a aprendizagem dele. Exatamente. A neuroplasticidade ela ocorre por quê? Então é importante que hoje um cara da licenciatura entenda o que é uma miocina, o que é um BDNF, um Brain Derived Neurotrophic Factor, um fator neurotrófico encefálico. O que é isso, Arruda? Ele melhora a neuroplasticidade. Ele faz com que o aluno consiga ter uma aprendizagem melhor, porque o músculo produziu um hormônio mediante a condição de exercício físico. O exercício me fez o músculo secretar um hormônio com uma ação endócrina, parácrina, melhor ao ponto do meu aluno melhorar na matemática, melhorar no português, melhorar na geografia. Isso aqui é essa multidisciplinaridade que a gente precisa. Professor, é importante quando você fala nessa questão de ir buscar e fazer a licenciatura plena para ter essas duas visões e se atualizar. Todo mundo tem uma rotina e dentro da educação física é muito importante porque a gente está sempre falando, né, panfletando, dizer, vamos fazer o exercício físico orientado, pelo menos 3 vezes por semana. Não, peladinha de fim de semana não é exercício físico. A gente sempre passa para a sociedade a importância de se manter esse tratamento contínuo de saúde. Mas o cérebro também precisa de oxigênio, de novidades. Me diga hoje em dia, como é o seu dia a dia também de alimentação, de expandir repertório. Você fala de congressos, acho sensacional, é o momento de todo mundo realmente trocar figurinha, conhecer coisa nova. Mas como é o seu dia a dia de abastecimento de novidades, já que a gente sabe que o que um estudo prova hoje pode ser mudado amanhã, como é que é a sua rotina de atualização? Muito bom. Cara, para mim é o seguinte,
2003 eu coloquei uma meta para mim, 20 anos atrás, todo dia eu vou estudar. Na época não tinha tanto artigo, não tinha tanto acesso a essa informação fácil, na verdade, mal tinha internet ali já, né? 2003 aquela internet lenta, celular, não era, né, smartphone, tocou, desce o artigo, não era assim não. A gente entrava lá na página lá do American College, baixava um artigo ali, entrava lá no outro, tentava baixar, era pago, não conseguia. Mas enfim, baixava, imprimia e ia estudar. Hoje está muito fácil, mas mesmo desde aquela época, todo dia tem que estudar. Todo dia tem que ler um artigo, tem que ler 2 artigos. Outro dia eu estava dando uma aula na pós-graduação lá em Natal. E o coordenador da pós, hoje, ele foi meu aluno em 2009, 10, alguma coisa, quando eu fui professor da pós-graduação lá. E ele falou, em 2009, o Arruda falou que todo dia ele estudava. E de 2009 para cá, por causa dele, eu estudo hoje todos os dias. Por que eu falei? Eu não vou hipertrofiar hoje com um treino. Eu preciso de vários treinos, vários meses, vários anos para hipertrofiar. Eu não vou emagrecer em um dia. A mesma coisa, eu não vou ficar inteligente, eu não vou ter todo o conhecimento do mundo em um dia. Eu preciso estudar todo dia um pouco. Se eu estudo todo dia um pouco, meia hora, 40 minutos, meia hora, 40 minutos, todos os dias, eu consigo ter um bom processo mnemônico, eu consigo aprender bem aquilo ali, e todo dia eu vou agregando, vai chegar o ponto que daqui a 5 anos tu vai dizer, porra, olha o tanto que eu li. Olha o tanto que eu aprendi. E olha o tanto que hoje eu tenho de bagagem para ser um profissional melhor. Então, é uma coisa que eu digo, pessoal, estude todo dia. Cara, estuda todo dia. Não consegui estudar hoje, estuda um pouco amanhã. Ah, eu não consegui estudar 3 dias da semana. Tira teu final de semana, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, estuda mais um tempo. Quantos congressos por ano tu foste? Quantos cursos online ou presencial você fez esse ano? Quanto você estudou de verdade? A rede social é muito boa, mas às vezes o pessoal chega pra mim e diz, cara, eu estudei lá, eu vi teu artigo. Eu disse, qual artigo? O que você postou ontem? Não, o que eu postei ontem não é um artigo. O que eu postei ontem é dentro de um microblog com alguns poucos caracteres para te fazer incitar a vontade de estudar mais profundamente aquilo ali. Não se estuda pela rede social. A rede social, ela pode te dar alguns estalos, ela pode te dar alguns gatilhos para você buscar e aprofundar. Quando eu vou lá, ou qualquer outro profissional vai lá e diz, olha, o agachamento profundo foi melhor para a hipertrofia do glúteo do que o agachamento paralelo, a 90 graus. Joia, beleza. Onde foi essa informação? Tal lugar. Pô, pega essa informação e vai ler. Ah, mas eu não sei ler inglês. Beleza, faz o curso do cara, aprende mais um pouco e não simplesmente se limita a ler um parágrafo e diz, é melhor, a partir de agora todos os meus alunos vão fazer agachamento profundo. Eu adorei esse gancho que você falou sobre o conteúdo de língua inglesa, que é uma barreira enorme que a gente finge que não vê, essa desigualdade monstruosa do Brasil, onde a maioria das pessoas tem uma tradição oral muito forte. O que a gente aprende, a gente ouve, né? E aí a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura da literatura, do ler, de base muito deficitária. Hoje em dia, qual conselho você daria para quem ainda tem essa dificuldade de sentar e ler, já que a gente está com o apogeu da própria podosfera, já tem muito conteúdo aqui, tem também muitos cursos, muitos materiais no YouTube, que talvez é a maior rede de vídeos, né, e mais democrática, para quem tem essa facilidade de aprendimento oral, que, por exemplo, vai ver um aulão seu, uma palestra sua, qual o melhor caminho para que ele vá se obrigando a desenvolver esse interesse da leitura de uma forma menos sofrida, vamos dizer assim? Posso fazer uma brincadeira analógica agora aqui? Pode, tranquilamente. Uma analogia aqui. Você bebe álcool? Sim. Bebe. O que é que você gosta de beber? Rapaz, ultimamente cerveja, porque é a coisa mais prática. Cerveja, joia. Tu lembra a primeira vez que você bebeu cerveja? Foi tentando aprender, porque não Tentando aprender. Que bom, gostei, né? Gostei. Já começou, né? Quando você... Velho, eu conheço poucas pessoas que pegaram uma cerveja, tomaram e disseram, nossa, isso é bom pra cacete. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro ninguém que pegou um vinho, principalmente os melhores vinhos, aqueles mais secos, mais adstringentes, aquele onde o paladar fica travoso mesmo, tem um tanino presente, marcante, que você tomou e disse, delícia. Mentira. Quem começou a tomar um vinho, geralmente começou com um vinho mais adocicado, um vinho suave. Quem tomou cerveja pela primeira vez fez, nossa, só que você tomou uma, tomou duas, daqui a pouco o cara, porra, sextou, pelo amor de Deus, que eu quero tomar minha cervejinha. Percebeu que foi uma construção do paladar e o paladar não retrocedeu? A partir do momento que você treinou seu paladar, ele não retrocede, é daqui pra frente. A leitura é a mesma coisa. Você começa a ler sem coisa, me dá sono. Claro que dá sono.
Porque você não está acostumado com o movimento do olho, você não está acostumado com aquela força que você precisa fazer, mandar informação, fazer toda aquela tradução de imagem para uma receptividade dentro das tuas células neurais. Tu não está acostumado com aquilo. Aí vai dar sono, dá cansaço, dá vontade de parar. Joia, mas tu conseguiu ler 10 minutos hoje? Joia. Amanhã tu consegue ler 12? Depois da manhã tu consegue ler 15? Joia. Passa uma semana lendo 15 minutos por dia. Passa outra semana lendo 20 minutos por dia. Quando você vê, você vai estar lendo 30 minutos por dia. E vou te falar uma coisa, se tu ler 30 minutos por dia, todos os dias, tu já está na frente de 90% de todos os profissionais da área de educação física do Brasil. Se você ler 30 minutos por dia, você está à frente de 90% da área. Isso eu te garanto. Caramba, eu gostei muito. Eu acho que agora ficou mais prático, né, gente, sobre cerveja. Essa acho que tocou forte em todo mundo aqui que acompanha a gente. Professor, agora a gente fala muito, a gente tem como missão aqui no CrefCast também fazer um canal de inspiração para muitos profissionais que estão chegando agora no mercado, estão se formando. No episódio, gente, que eu até sugiro para vocês que chegaram aqui pelo professor Arruda, sobre nutrição e educação física, a gente ouviu algumas histórias de alguns profissionais que precisaram retroceder, profissionalmente falando, abandonaram seus empregos, muitas vezes eram responsáveis técnicos de academia, estavam muito bem, retrocederam para estudar nutrição por 4, 5 anos e voltarem melhor ainda para a área de educação física, trazendo esse plus. Como foi as suas renúncias também para hoje você ser essa referência? O que você teve que ir deixando para trás é a famosa 2 passos para trás para dar 200 para frente. Como foi a sua vida de renúncias aí para chegar hoje e ser uma das autoridades no assunto no Brasil? Foram muitas renúncias. A verdade é que foram muitas renúncias. Foram renúncias desde horas de sono, horas com a família, horas com os filhos. Foram renúncias financeiras, onde, aluno, personal, e ali você recebendo um pouquinho, não podia e tal, mas não dá. Por quê? Não, porque são 2 anos de mestrado, onde o meu não foi mestrado profissional, nada contra o mestrado profissional, mas o meu foi mestrado acadêmico. Então era de segunda a sexta, de 8 às 17. Tem que estar lá à disposição, laboratório, produzir, ajudar, ensinar os meninos do IC, né, da iniciação científica. Você tem que estar lá o tempo inteiro, tem que tentar produzir o máximo de artigos que você puder. Você tem que estar lá para limpar tubo de ensaio, vidraria, tem que estar organizando o laboratório. Eu fiz tudo isso, foram 2 anos, você imagina, de 8 às 17. Quando dava a hora do almoço, juro por Deus, cara, todo mundo chegava lá, vamos almoçar, vamos onde? Aí eu vou ali e tal. Montava em cima da minha moto, subia, ia lá na academia, dava 1, 2 aulas de personal e voltava para estudar de tarde. Fiz isso durante 2 anos consecutivos. Chegava à noite em casa, depois, aí terminava 17 horas, todo mundo, vamos para casa estudar. Não, eu voltava para academia, dava mais personal até 8, 9 da noite, chegava em casa 9, 10 horas da noite. Aí vamos fazer o quê? Estudar, porque eu não tive tempo de estudar depois das 18 horas. Eu estudava 9, 10 da noite até 1, 2 da manhã. E na época, apertado, era um sanduichinho, um copinho de leite ali só, e varava a madrugada. Cansei de dormir de 3 da manhã e acordar de 5 da manhã no dia seguinte, para dar personal até 8 horas voltar para a federal para poder fazer o mestrado. Então, assim, foram muitas renúncias, foram muitos passos para trás, mas que eu tinha certeza, desde que eu entrei na faculdade, que era o processo que precisava ser percorrido para poder chegar onde eu queria. Então eu tinha muita certeza. Dia 1 na faculdade, dinâmica lá. Você vai querer ser o quê? Aí um disse professor de basquete, o outro falou, professor de academia. Aí o outro, eu falei, eu quero ser professor universitário, eu quero escrever livro, eu quero dar palestra. Acho que todo mundo olhou e fez, cara, é um ET, o que é que aconteceu aqui, né? E eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer o mestrado, para poder fazer o mestrado eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que passar no teste de seleção, eu tenho que entrar num grupo, eu tenho que pesquisar. Eu já sabia todo o caminho que eu tinha que fazer. E eu disse, eu vou fazer. E aí, 20 anos depois, eu digo, eu fiz o que tinha que ser feito. Pode não ter sido do melhor forma, ou da forma como eu queria, enfim, eu não sei. Podia ter sido melhor? Provavelmente sim. Foi do jeito que eu desenhei? Dificilmente foi do jeito que eu desenhei. Mas, rolou um pra lá, um pra cá, e eu acredito que eu tô chegando aonde eu disse que eu queria estar. O pessoal chega pra mim às vezes assim, cara, quantas aulas, cursos você deu em 2023? Tava contando aqui, já foram 19 aulas em finais de semana em 2023. Você imagina quantos finais de semana a gente teve livre esse ano?
É praticamente todo final de semana, viajando. Tava em Belém, no próximo eu já tô, agora vou estar em São Paulo, tô nos maiores eventos do Brasil hoje. Eu dou aula no IRSA, Fitness Brasil, eu dou aula no Arnold, já dei aula 2 vezes no Arnold, 3 vezes aula no Arnold, que é o maior evento da América Latina, já dei aula 2 vezes no Fitness Brasil, / IRSA, né, que também é um dos maiores eventos da América Latina, todos acontecem em São Paulo. No Arnold desse ano passaram mais de 10 mil pessoas, segundo a organização do evento. Então, assim, eu tenho uma satisfação, um prazer de dizer, os maiores do Brasil, da América Latina, eu já pude dar aula ali. E um dia eu já fui como congressista, eu já fui assistir, espectador. E hoje eu vou lá dar aula. E hoje eu consigo ser amigo do dono do evento, que é o professor Fábio Saba. Chega, eu faço, poxa, professor, eu vinha pra cá como fã do evento. Hoje eu venho pra cá não só como fã, mas pra trabalhar no evento. Eu venho feliz. Então, assim, é uma satisfação poder dizer assim, em 2003, 2004, 2005, eu tinha um plano. Em 2020, estava concluído. Em 2023 está indo. E eu tenho certeza que meu plano só vai acabar em 2001. E é isso que a gente fica curioso para saber. Os 2 livros, você fala com muito orgulho deles, eu acho que eles se completam em informação. A gente quer saber das novidades. Está vindo um novo livro por aí? Que processo criativo é esse? Bom, vamos lá. Eu acredito muito, sabe, no poder do trabalho em equipe. E aí, meu primeiro trabalho em equipe foi o primeiro livro, com o professor Leondas, inclusive para eu poder adquirir um bom know-how. Eu nunca tinha publicado um livro. Eu não sabia escolher a gramatura do papel, o tipo de capa, se era fosco, se era brilhoso. Eu não sabia o que era um livro xerincado. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia como fazer os envios. Eu precisava ter expertise. Depois que eu aprendi, não é que agora eu aprendi e vou embora. Não, eu falei, agora eu quero sentir na pele eu sozinho, dando a cabeçada na parede, vamos ver o que vai acontecer. E aí saiu meu segundo livro agora. E aí, para o terceiro livro, aí eu chamei um meu grande amigo, que é o professor doutor Fabrício Boscolo Del Vecchio. Ele é professor doutor lá na Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. E vai sair um livro nosso, que é Musculação e Saúde. E aí, para cada capítulo, porque assim, o primeiro é musculação e hipertrofia, que é a hipertrofia máxima. O segundo é musculação e emagrecimento. O terceiro vai ser musculação e saúde. Deu para ver que eu gosto de musculação, né? E aí, o terceiro vai ser musculação e saúde. Cada capítulo a gente fala como a musculação ajuda no paciente diabético, o que é o diabetes, quais são os mecanismos, quais são os problemas e como a musculação melhora. Não somente o estado da arte da musculação, como é a resposta fisiológica, mas e como eu monto um bom treino para um diabético? Aí vai ter diabetes, hipertensão, gestante, idoso, crianças, adolescentes. Cara, um monte de, digamos, grupos especiais. Professor, além dos livros, que eu acho que já tá todo mundo, eu acho que já tivesse um pré-save, já tava todo mundo salvando esse Musculação e Saúde, eu acho. Espero que seja o Craftcast um dos primeiros veículos aí que você trouxe essa novidade. Mas tem o Instagram também, que a gente sabe que é bombadíssimo ali, mas você tem conteúdo em vídeo, online, que as pessoas possam sair daqui e correr atrás para ir se abastecendo mais? Com certeza. Hoje aí um dos cursos meus, assim, que eu posso dizer que mais vende são 2 cursos. Um é o Certificação em Hipertrofia na Prática, e o outro é o Expertise Total em Emagrecimento, né? São cursos aí com 18, 20 aulas, cada curso desse. Aulas aí gravadas, qualidade de cinema, áudio excelente, né? Captado com microfone de lapela, tudo organizado, muito material teórico e aplicação prática. Então, assim, esses são 2 grandes cursos aí, eu diria que best-sellers, junto com os livros também. São os mais. Ah, Ruda, tem mais? Eu tenho 16 cursos online hoje que estão rodando aí, caso a pessoa tenha interesse. São cursos desde como melhorar vendas online, por exemplo, né? Eu tenho também uma parte de público final, então a consultoria de treino, como ser um bom profissional, um bom personal, toda essa parte aí de melhora da formação, além da parte técnica em si. Então eu tenho 16 cursos online hoje, além dos 2 livros, e também para quem quiser material gratuito, tem bastante vídeo no meu YouTube lá, você entra lá no canal do Arruda, tem bastante vídeo. Se você quiser também mais material gratuito, todo dia tem lá no Threads, tem no Instagram também, @AntônioArruda, tem no TikTok, eu tô no TikTok. Meu Deus, é para todas as idades, gostos. Tá no TikTok lá também, professor Antônio Arruda. Cara, todo dia tem uma produção de conteúdo, seja em uma das redes sociais ou em várias redes sociais. A gente faz esse cross-mídia também, né? Trabalha aí com várias mídias diferentes todos os dias. E a ideia... eu só não uso muito Twitter. O Twitter eu uso mais como consumidor de conteúdo mesmo. Eu sou menos
produtor no Twitter e mais consumidor. Mas nas outras eu estou em todas aí, boa parte delas com muito material gratuito. Eu acredito que eu tenho a obrigação de transferir muita coisa gratuita porque eu tive meu ensino gratuito pela faculdade. Então a população me apoiou para que eu pudesse ter uma boa condição acadêmica. E hoje eu tenho que usar o pouco do acadêmico que eu tenho também para passar a parte gratuita, mas é lógico que eu também tenho que vender, porque criar meus filhos, né, também tem que fazer o pirão rodar, né? Não tem como não. Muito interessante, professor. Eu acho que todo mundo que parou um pouco para acompanhar esse nosso bate-papo sai com essa mensagem interessante. É muito sacerdócio seu também, desmistificar todo esse conteúdo muito acadêmico, muito científico para a prática. Eu sei que isso é um trabalho de criação de repertório muito grande, mas eu tenho certeza que você é referência para muitos brasileiros aí que têm educação física. Para a gente encerrar, eu sempre peço que a pessoa deixe uma frase motivacional, um conselho rápido, que marque a presença dela aqui, porque, enfim, sobre conselho e inspiração foi o nosso encontro inteiro, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem já lhe segue e veio aqui aprender um pouquinho mais e conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória. Para quem lhe conheceu agora, qual a maior mensagem que você deixa, principalmente para a galera que tem educação física aí como missão de vida também? Cara, a primeira coisa que eu vou falar é desconfie de tudo que tá fácil, que tá rápido e que tem grandes promessas para você. Nada é construído, nada sólido, forte, nada que realmente vai te trazer resultado é construído rapidamente, fácil. Tudo é feito com esforço e com muita consistência. Então, se eu puder dizer para você assim, profissional de educação física, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um pouco todo dia durante muito tempo. Você tem que fazer todos os dias o melhor que você pode naquilo ali. Se você puder dizer assim, Arruda, e aí? Cara, pensa comigo. Às vezes o pessoal fica chateado porque vai no médico e o médico atrasa. Aí o médico não olha muito para a pessoa porque está digitando. Ou então ele vai em alguma coisa que precisa de um funcionário público que o cara atrasa, que o cara para ficar botando café e o cara fica chateado. Eu te pergunto, e teu aluno que te paga X reais a hora aula, você está dando o seu melhor todo dia? Você dá a mesma aula de 6 da manhã que você dá de 10 da noite? Você dá a mesma aula da segunda-feira do que você dá na sexta, que você dá no sábado? Você dá seu melhor todo dia, o tempo inteiro? As pessoas esperam sempre o seu melhor, o tempo inteiro, em todos os locais. Você não pode ter nenhum momento de folga. Pensa, se você estiver sozinho e estiver sendo observado, você faz exatamente a mesma coisa? Se não, você tem que repensar, você deveria fazer. Você tem que toda hora pensar como se você estivesse sob um teste, final de campeonato. Treino é jogo, jogo é guerra, o tempo inteiro. A profissão demanda isso. Se você estudar pouco, você aplica mal. Se você aplica mal, você é um mau profissional. Se você não treina, você aplica mal. Se você aplica mal, você é um mau profissional. Treinar, estudar, aplicar, tem que ter aluno, tem que correr atrás, não pode parar. Se você para, pode ter certeza, parar não significa hoje as pessoas vão te passar, não. Ao parar, é o mesmo que você engatar uma ré e andar. Porque a velocidade hoje da coisa tá tão rápida que quando você para, é como se você estivesse dando marcha ré. É muito mais rápido, é exponencial. O tempo hoje é completamente diferente do tempo de 5, de 10, de 20 anos atrás. Se 20 anos atrás eu passasse 3 meses sem estudar, ia mudar pouca coisa. Se hoje eu passar uma semana sem estudar, você acabou de dizer, não, porque o artigo, é lógico. Se você pegar a quantidade de informação que era produzida em 2010 sobre treinamento e força, lançasse lá PubMed, ia dar uma quantidade de artigo baixíssima. Hoje, você vai ter aí 10, 15, 20 vezes mais. É exponencial. E quanto mais você estuda, eu não concordo com a frase, quanto mais eu sei que nada sei. Não é bem eu acho, não. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu sei. Mas quanto mais eu estudo, mais eu preciso ir profundo. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que aquilo que eu estou sabendo precisa e pode ser aprofundado. Eu não concordo com que o pessoal atribui muito aos filósofos gregos, né? De tipo assim, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada. Mentira, quanto mais eu estudo, mais eu adquiro conhecimento. Quanto mais eu estudo, melhor eu sou, mais capacitado eu sou. O problema é,
aquela brincadeira, né? A ignorância é uma dádiva. Então, quanto mais ignorante tu és, mais a certeza de que alguma coisa você é. E quanto mais tu estudas, mais certeza de que você precisa ir além para se tornar alguma coisa, você começa a ter. Então, eu coloquei até como a frase, assim, uma inspiração nesse meu segundo livro, quanto menos a pessoa sabe sobre aquilo, mais ela tem certeza de que ela é boa. E quanto mais ela entende sobre aquele assunto, mais ela entende que existe uma necessidade de buscar mais sobre aquele tema. Então, se eu puder dizer para você, não para de estudar, não para de treinar, não para de atender pessoas e tratar pessoas das formas como elas precisam ser tratadas, como elas gostam de ser tratadas, como elas querem, como elas, enfim, tratem da melhor maneira possível. Mas entenda, você profissional trabalha com pessoa e ninguém que trabalha com pessoa pode ter um desconhecimento da fisiologia básica, da fisiologia do exercício, da bioquímica, da biomecânica, do treinamento e toda essa base que alicerça a prática profissional. Pois é, né, minha gente? Tá vendo que o CrefCast, para quem conheceu o nosso grande professor Arruda, é só uma ponta do iceberg. Todas as redes sociais que ele falou aqui vão estar na descrição do episódio, seja qualquer plataforma que você está assistindo. Gente, vamos lá. Vamos edificar o CrefCast aqui, edificar a igreja, eu brinco. Tá assistindo pelo YouTube, curta esse vídeo, compartilha no grupo aí da faculdade, no grupo da academia, no grupo dos amigos de profissão. Vamos fazer essa conversa chegar mais longe. Pelo Spotify, não deixa de seguir a gente, seguir a playlist dos nossos episódios e também classificar com 5 estrelas para que o nosso CrefCast vá subindo por aí. Lembrando que é o primeiro do Brasil especializado em educação física e o primeiro entre os conselhos de educação física também. Lembrando que é uma produção do CREF, né, de Pernambuco. Gente, é o CREF12PE no Instagram para quem quer conhecer um pouquinho mais também do trabalho que acontece aqui em Pernambuco e o que a gente tem feito para além dessa nossa conversa também em todo o estado e também em todo o país. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço aí. Espero que tenha sido aí um conteúdo frutífero, né, para as pessoas que nos assistiram. É isso. Gente, já sabem, né? Professor Arruda vai estar toda a descrição aí. Vamos correr para ir atrás das dicas desse cara. E eu só tenho a agradecer pelo tempo e também prestigiar aqui seus seguidores, que eu tenho certeza que veio uma galera que não conhecia também o nosso CrefCast com você. Espero que fiquem por aí, gente. Tem episódio aí de vários temas: empreendedorismo, educação física e saúde, educação física no SUS, educação física nas escolas, enfim. Quem gosta de educação física, aqui também é o lugar certo. Obrigado. Boa, viu? obrigado a vocês aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.